Então, 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, eu vou ler na NVI, que é a tradução que está aqui no telão também, tá? Então diz assim a palavra de Deus: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém, queridos? Bem, o tema da mensagem de hoje é princípios para uma vida abençoada. Então nós vamos falar sobre a oração de Jabes. Vamos meditar na oração e na história de um homem, como eu falei, chamado Jabes, um homem pouco conhecido, mas que foi poderosamente abençoado por Deus. Então nós veremos que Jabes foi um homem que buscou a Deus e foi recompensado. Por quê? Porque Deus é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. E para introduzir esse assunto, eu quero dizer que a passagem que nós lemos é pouco conhecida, pouco lida. Quem sabe a grande maioria de vocês aqui nunca leu esses versículos antes. Quem sabe você nunca ouviu falar nesse homem chamado Jabes. Isso não é de se admirar, porque os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas citam apenas nomes. Eles descrevem a genealogia do povo de Israel a partir de Adão. Então, se você está aí com a sua Bíblia na mão, observe os versículos anteriores e os posteriores ao texto que nós lemos. São nomes e mais nomes. Até certo ponto é uma passagem chata de ser lida, uma passagem meio monótona, onde talvez muitas pessoas pulem quando estão lendo a Bíblia, outras talvez desistam de ler a Bíblia toda por passagens como esta, enfim, e algumas vezes nós perdemos a oportunidade de desfrutar de porções maravilhosas da Bíblia quando nós fazemos isso, quando nós acabamos pulando algumas passagens aparentemente chatas. Então a história de Jabes está nesse meio, onde o autor de 1 Crônicas está trazendo nomes e mais nomes. E baseado nisso eu pergunto: o que há de tão especial nesse homem chamado Jabes? O que levou o escritor de 1 Crônicas a fazer uma pausa na genealogia do povo de Israel e falar algo especial sobre ele? É como se o escritor de 1 Crônicas dissesse assim: ei, espera um pouco, agora eu vou fazer uma pausa aqui. Existe algo muito importante a respeito desse homem que vocês precisam saber. O que Jabes fez de tão extraordinário para se destacar no meio dos seus irmãos? Se você observou o versículo 9 da passagem lida, diz que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Outras traduções dizem: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. O que fez Jabes um homem de tanto prestígio? Afinal de contas, era um homem comum, desconhecido, ao contrário, por exemplo, de Moisés, de Abraão, de José, de Elias, de Davi e de outros, até eu pergunto aqui, quantos aqui nunca ouviram falar de Jabes? Aí levanta a mão: nunca ouvi falar nesse tal de Jabes aí, ó. Algumas pessoas nunca ouviram falar a respeito de Jabes. Então Jabes foi além do que esperavam dele. Ele fez mais do que os seus irmãos. E trazendo para nós podemos escolher passar nesse mundo como a maioria, ou nós podemos escolher fazer algo mais. Nós podemos ir além dos nossos irmãos. Você pode ser lembrado como Jabes foi. Então eu pergunto para você: você quer ser lembrado como Jabes, alguém que fez mais, que foi além do que esperavam de você? Ou você quer passar por aqui e ser uma pessoa comum? Se você quer ser como Jabes, aí presta atenção na mensagem, que essa mensagem pode levar você a ser uma pessoa ilustre, a ser uma pessoa
que faz a diferença na sua geração. E o que Jabes fez? Ele fez uma oração simples, uma oração de apenas uma frase, e tudo acabou extraordinariamente bem. Olha o poder da oração, irmãos. Por isso, eu quero que você abra o teu coração e acompanhe comigo a meditação nesse momento. Então vamos reler aqui, o versículo 9 do texto. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Então, amados, o nome Jabes significa dor, ou significa o que causa dor. Esse não é um nome muito bom. Esse nome, na verdade, trazia uma maldição sobre esse homem. Significava que ele teria uma vida de dores, que ele teria um futuro de dores, um futuro não muito promissor. Aí você pode pensar, mas pastor, por que a mãe do cara deu esse nome para ele? Provavelmente ela sentiu muitas dores durante o nascimento do filho. Aqui dá a entender que foram dores muito fortes, dores de parto. E vocês sabem, é normal a mulher sentir dores de parto, principalmente no parto normal, né? Enfim, mas nesse caso, a dor deve ter sido algo muito extremo, algo fora do comum, algo traumático, capaz de levar a mãe de Jabes a mencionar essa dor no próprio nome do filho. E era comum isso no Antigo Testamento. Geralmente as mães davam nome para os filhos baseado no acontecimento do momento. Então ela teve muita dor naquele momento e ela colocou o nome do filho de Jabes, ou seja, causador de dores. Isso é muito comum na Bíblia. Por exemplo, não sei se você sabe, Moisés significa das águas o tirei. Quando a filha de Faraó achou Moisés ali no cestinho de junco, ali revestido de betume, e pegou ele para ser filho adotivo dela, ela chamou ele de Moisés, porque das águas o tirei, é o significado. Um significado do momento. Existia um homem na Bíblia que o nome dele era Icabode. Por quê? Porque ele nasceu no momento em que a mãe dele ficou sabendo que a arca de Deus foi tomada pelos filisteus numa batalha. E aí ela começou a ter contrações, dores de parto, e o menino nasceu, e ela chamou o menino de Icabode, que significa foi embora a glória de Israel, porque foi no mesmo dia em que a arca de Deus havia sido tomada. Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão gêmeo dele, Esaú. Por isso que o nome dele é Jacó. Significa aquele que agarra o calcanhar. Então foi o que aconteceu com Jabes. Devido às muitas dores de sua mãe, ela o chamou de dor, ou aquele que causa dores. Então nós não sabemos, talvez Jabes tenha nascido numa posição desconfortável, né? Sabe aquela criança que não encaixa? Nasce sentada, por exemplo, né? Talvez a dor da mãe dele tenha sido uma dor emocional, né? A Bíblia não deixa claro. Talvez ela não queria esse filho, né? E esse filho trazia aí uma dor emocional para ela, um medo, uma preocupação, uma rejeição muito grande, enfim. O que aconteceu, o autor aqui de 1 Crônicas não fala, mas alguma coisa ruim aconteceu, e uma coisa é certa, irmãos: Jabes cresceu com um nome que toda criança odiaria ter, não é verdade? Imagine a gozação das outras crianças, lembrar que o seu nascimento não foi bem-vindo. Toda vez que ele era chamado, ele lembrava: pô, eu sou causador de dores, eu trouxe dor, trauma para minha mãe. A vergonha de ter um nome esquisito, né? Não é fácil ter nome esquisito, é complicado. Inclusive eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? É a primeira vez que eu preguei sobre isso, eu extraí da internet alguns nomes esquisitos de pessoas, nomes verdadeiros, tá? Que foram extraídos dos cartórios brasileiros na década de 80. Graças a Deus hoje, né, os cartórios não registram mais crianças com nomes esquisitos assim, como eu vou falar aqui para vocês. Mas na década de 80 tinha. Se você quiser pesquisar, você vai ver que eu não estou inventando esses nomes, tá? Vou pular alguns deles, tá? Porque quando eu preguei isso há vários anos atrás, uma vez, durante a semana, um irmão foi na minha casa me exortar, dizendo que eu estava falando obscenidades assim no púlpito, né? Porque alguns nomes, eles são bem severos mesmo. Então alguns eu vou pular aqui.
Mas olha só, vamos lá, olha alguns nomes aqui de pessoas que estão ali nos cartórios e que foram dados na década de 80. Primeiro deles, Himeneu casamentício das dores conjugais. Então imagine você carregar esse nome na tua vida. Segundo, Francisco Zebedeu sanguessuga. Pô, pai e a mãe aqui é brincadeira, né? Terceiro, Dolores Fuertes de barriga. É espanhol, né? Espanhol aí, ó. Dolores Fuertes de barriga. Quarto, Rolando escada abaixo. O quinto eu vou pular aqui. Sexto, José. Isso também eu vou pular. Sétimo, janeiro, fevereiro, de março, abril. 8, 7 chagas de Jesus e salve pátria. 9, Manuel Sovaco de Gambar. 10, Simplício Simplório da simplicidade simples. Pô, esse é simples pra caramba, né? 11º aqui, vou pular. 12º, Amazonas, Rio do Brasil, Pimpão. 13º, Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Esse aqui, cara, trabalho para ele é difícil. 14 aqui, Antônio Querido Fracasso. Pulo 15º, 16º, Asteroide Silvério. 17º, pula. 18 aqui, ó, Baruel de Taparica, Boré Fomi de Tucunduvá. Esse é o nome. O 19º, o pai dele gostava de carro, Chevrolet da Silva Ford. Esse era o nome dele. E o 20º aqui, eu pus só 20, tá? Colapso Cardíaco da Silva. Então esses são alguns nomes de pessoas registradas em cartório na década de 80 no Brasil. Agora imagine você crescendo com um nome desses. A vergonha, o deboche dos colegas, os sentimentos de raiva gerado por isso. Além disso, nós sabemos que o nome pode interferir diretamente no futuro de uma pessoa, não é verdade? Pô, imagine assim, ó, vamos chamar aqui o presidente da República, Baruel de Taparica, Boré Fomi de Tucunduvá. Nem combina, irmão, né? Ou assim, irmãos, esse mês teremos aí o encontro de casais. Os pregadores serão o pastor Himeneu casamentício das dores conjugais. Ele vai orar pela restauração do teu casamento, tá? Ainda vou chamar aqui o especialista em administração financeira, Zebedeu sanguessuga. Ele vai te ensinar a administrar tuas finanças, né? E para falar sobre prosperidade aqui, o irmão Antônio Querido Fracasso. Ele vai ensinar você sobre prosperar, tá? Como prosperar. E orar por cura, a irmã Dolores Fuertes de barriga. Ela vai orar por cura, pelas dores aí que você sente. Não ia combinar, né, irmãos? Eu estou brincando aqui, mas era mais ou menos esse o contexto de Jabes. Então Jabes tinha um nome que toda criança odiaria ter, um nome que trazia maldição sobre ele. Nós sabemos que no Antigo Testamento o nome da pessoa estava ligado ao seu destino. Por exemplo, Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, mas dá um entendimento também de suplantador, de enganador. E quando ele engana o pai dele, Isaac, fingindo que era Esaú para receber a bênção de Esaú, Esaú fica com raiva e diz: não é por isso que o nome dele é Jacó? Enganador, me enganou você, pai. Então olha, o nome estava ligado diretamente ao comportamento da pessoa. Então, por exemplo, naquela época, apagar o nome de uma pessoa da terra significava literalmente matar a pessoa. Quando você vai, por exemplo, o livro de Ruth ali, a Moabita, né? Ela era nora de Noemi. E quando você está lendo ali o livro de Ruth, né, Noemi, ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Então um deles casou com Ruth, né? E deixou Ruth viúva. Sabe o que significa Malom e Quilion? Franzino e debilitado. E os dois, Malom e Quilion, eles morreram jovens. Veja só que interessante. Nome diretamente ligado ao destino. Salomão significa paz. Salomão foi o único rei de Israel que durante o seu reinado não enfrentou guerra. Não teve batalha na época de Salomão. O nome dele estava atrelado também ao seu destino. Então, trazendo isso para a vida de Jabes, ele estava predestinado a uma vida de dores, pois o seu nome significava dor. E trazendo isso para as nossas vidas, talvez você olhe para a sua vida e
Você pode não se identificar com Jabes no nome, mas talvez você olhe para o teu futuro e diz, pô, meu futuro vai ser desgraça, luta, vai ser dor, né? A minha vida é uma vida só de dificuldades, mas eu quero dizer para você que existe saída, irmãos, né? Então mesmo assim, mesmo tendo esse nome, Jabes, mesmo tendo aí talvez um futuro destinado a dores, Jabes mudou a sua realidade, e ele foi um homem mais ilustre do que os seus irmãos, foi o homem mais respeitado da sua família. E o que ele fez? Ele simplesmente orou. Veja, repito o poder da oração. Então olha só, versículo 10, vamos reler aqui o versículo 10 do texto, diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me. Então a primeira coisa que Jabes pediu foi: Deus me abençoe. E outra tradução diz: Oxalá que me abençoes. Então a primeira coisa que Jabes fez foi pedir a bênção do Senhor. E aqui nós temos o primeiro princípio da mensagem dessa manhã: você orar para ser abençoado. Você pedir, você orar, você clamar para que Deus te abençoe. Senhor, me abençoe, Senhor, me abençoe. Imagine você num retiro espiritual, tá? Vamos pensar aqui, vamos imaginar. E de repente, né, você vê o pastor que está liderando o retiro, é um homem de Deus, na casa ali dos seus 70 anos. Aí você passa pelo quarto dele, a porta está entreaberta, e ele está se ajoelhando para começar a sua devocional. Ele vai começar a oração dele. Aí você não resiste. Você pensa assim: ué, como é que será que um gigante espiritual começa a sua oração? Será que ele vai orar pelos famintos, pelos perdidos do mundo, vai orar pelas nações ainda não alcançadas? E aí, né, o que você ouve quando ele dobra o joelho é o seguinte: Senhor, a primeira coisa que eu peço a Ti é que o Senhor me abençoes a mim nessa manhã. E aí você fica chocado, você diz assim: como pode um homem desse orar de maneira tão egoísta? E aí você vai tomar banho, né? E aí você está tomando banho, se preparando para o teu café da manhã, e vem um pensamento na sua mente. E aí você se surpreende, né, ao pensar que os grandes homens de Deus têm uma maneira diferente de pensar da nossa, né? Depois, então, de se trocar e se preparar para o teu café, você entende, você está convencido de que a razão pela qual homens e mulheres de Deus se destacam do resto é porque oram de maneira diferente daqueles que os cercam. Ou seja, às vezes nós temos que ser um pouco mais egoístas na nossa oração. Não quer dizer que nós não vamos orar pelas outras pessoas, mas nós temos que orar e pensar em nós mesmos: Senhor, me abençoe, me abençoe. Por que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? Porque ele pediu: me abençoe, me abençoe, me abençoe. Eu conheço muita gente na igreja, cristãos sinceros, que creem que pensar dessa maneira é sinal de imaturidade, né? Ah não, eu ficar orando por mim é sinal de imaturidade, eu tenho que orar pelos outros. Claro que orar pelos outros é importante, né? Quando você abençoa, você também é abençoado, mas eu tenho que orar por mim também. Eu sou a pessoa mais interessada no meu sucesso, ou não? Eu cumpro a vontade de Deus nessa geração. Então nós precisamos mudar o nosso foco, como o próprio Jacó. Quando Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus pré-encarnado, ali no Val de Jaboque, ali na região do Rio Jordão, e ele começou a lutar com o anjo do Senhor. O dia estava amanhecendo, e aí o anjo falou: me solta, porque o dia está amanhecendo. O que Jacó falou? Eu não te solto se você não me abençoar. Não saio daqui se você não me abençoar. Não falou: eu quero abençoar, né, o planeta Terra, os famintos. Não, ele falou: você vai me abençoar. E aí o anjo do Senhor olhou para ele e disse: qual é teu nome? Jacó. Jacó é meu nome. Então hoje não te chamarás mais Jacó, teu destino foi mudado agora. Teu nome é Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Então ele teve o destino dele mudado quando ele foi abençoado pelo Senhor. Agora imagine que Deus quer dar para você hoje 15 bênçãos, 15, fazer 15 coisas na tua vida, e aí você só recebe uma. De 15 você recebe uma. Por quê? Porque você não pediu. Essa é a realidade. É isso que está escrito: vocês nada têm porque vocês não pedem.
Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Nada tendes porque não pedis. É como aquela ilustração, né, do João, que foi para o céu, morreu e foi para o céu. E quando ele chegou no céu, o anjo começou a apresentar ali o céu para ele, enfim, e ele começou a andar pelo céu. De repente ele viu um galpão muito grande e tal, e aí ele perguntou para o anjo: anjo, o que tem nesse galpão aí? O anjo falou: olha, é melhor você não querer saber o que tem aqui, melhor nem entre aí. Mas ele ficou tão curioso, sabe a psicologia do não, né? Quando você fala não faça algo, a pessoa quer fazer. Não, insistiu, o anjo falou: tudo bem, quer entrar, entra. E ele entrou e ele viu o galpão com várias prateleiras e vários presentes assim, né, com nome de pessoas. Ele entendeu que era a bênção de Deus para as pessoas na terra. E aí ele olhou para o anjo e perguntou assim: será que tem algum presente desse com o meu nome? E o anjo disse: certamente que sim. Aí ele foi no J lá e achou lá, né, o nome dele certinho e vários presentes embrulhados que estavam ali ainda. Eram bênçãos de Deus para ele enquanto ele estava vivo aqui na terra. E ele não recebeu por quê? Porque ele não pediu. Vocês entendem? Então Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, por quê? Porque ele pediu: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Então algumas vezes nós agimos dessa maneira com Deus, Ele quer nos abençoar, mas o problema é que nós não pedimos, nós não buscamos. Esse é o problema. Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos que Deus tem para nós, porque nós não pedimos. E às vezes nós não pedimos porque nós não cremos, né, irmãos? Por que eu vou pedir por algo que eu nem creio que vai acontecer, né? Então esse pedido tem que ser, com certeza, com fé. Se pedirdes algo crendo, vocês receberão, né? Então deixa eu dizer algo para você, ó, as bênçãos do Senhor, elas não foram feitas para serem desperdiçadas. Nós precisamos buscá-las, né? A palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Então, com todas as bênçãos espirituais. Jabes entendeu isso: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. Amém? Que o Senhor me abençoe. Tudo bem, você pode deixar a natureza da bênção nas mãos de Deus, né? Ó Deus, eu peço que o Senhor me abençoe. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero experimentar. É lógico, algumas promessas de Deus você pode pedir de maneira detalhada. Eu lembro quando eu me converti e eu li Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A partir dali eu comecei a orar diariamente pela salvação de toda a minha casa, da minha família. Falei, eu creio e vou orar enquanto a minha casa não estiver no Senhor, né? Eu não vou deixar de insistir com Deus. Então nós temos que insistir: Senhor, me abençoe. E olha só, abençoar no sentido bíblico significa conceder um favor sobrenatural. É você ser liberado para prosperar. Isso é abençoar. Olha só um texto aqui de Provérbios: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então Deus é um Deus que tem uma natureza abençoadora, e nós precisamos buscá-lo para que Ele nos abençoe. Amém? Então não é só a salvação e tudo bem. Não, busque ser abençoado por Deus, ser mais ilustre do que as pessoas ao seu redor. Talvez você tenha aquela mentalidade de que existe aí uma contabilidade espiritual, né? E que talvez Deus é limitado nas bênçãos que Ele pode derramar na nossa vida. Não, nós podemos ir sempre além. Deus, Ele é um Deus que tem como a sua natureza nos abençoar. Amém? Então a liberalidade de Deus é ilimitada, e ela só é limitada por nós. Amém? Não por seus recursos, não pela sua disposição de dar. Então Jabes foi poderosamente abençoado por Deus. Por quê? Porque ele se recusou a ser como seus irmãos. Não, ele pediu: me abençoa, o meu destino não vai ser um destino de dores. E por isso que a história dele está aqui registrada na Bíblia. Amém? Então o que ele fez? Uma simples e confiante oração. E isso mudou o curso da sua história. Amém? Então vamos pedir, irmãos. Vamos clamar: Senhor, eu peço que me abençoes. Eu peço que me abençoes. Que me abençoes muito.
E aí continua o versículo 10, né? Peço que me abençoes e aumente as minhas terras, ou em outra tradução, amplies o meu território. Então aqui nós temos um segundo princípio da oração de Jabes, a ousadia dele. Então ele falou, me abençoa e amplia o meu território. Ou seja, ele está pedindo uma influência maior aonde ele estiver. É tipo assim, Senhor, que o nosso ministério se expanda. Não queremos ficar aqui só no bairro alto, por exemplo. A gente quer sair do bairro alto e para outros lugares, amplia o nosso ministério. Senhor, faz da minha casa uma extensão para a tua igreja. Na minha empresa, que a minha influência ali aumente. Que o meu trabalho possa também ir para outros lugares. Aumenta a minha influência. Então foi isso que Jabes pediu, ele pediu um território maior. E esse é o problema, muitas vezes nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, né? Com o bom. Já está bom isso aqui. Você já deve ter ouvido a frase que o bom é inimigo do melhor, não é verdade? E se Deus tem algo melhor para você? Você vai ficar satisfeito com o bom? Então o que nós vemos aqui é que Jabes, ele não ficou satisfeito. Ele não pediu só me abençoa, ele falou, não, me abençoa e aumenta as minhas terras. Eu repito, Deus é ilimitado, Ele é poderoso, Ele deseja muitas vezes aumentar a nossa influência para a glória dEle. Não é para a nossa glória, é para a glória dEle. E quando nós oramos com sinceridade, quando nós buscamos isso na nossa vida, com certeza Deus vai nos responder. Agora o diabo quer que você pense pequeno. O diabo quer que você tenha uma mente limitada com relação à tua vida, ao teu trabalho, ao teu ministério. Não busque um território maior. É claro que às vezes na busca desse território maior, você vai precisar se especializar também, né, irmãos? Ninguém vai alcançar um território maior sem às vezes buscar conhecimento, enfim. E aqui até eu quero abrir um parênteses, né? Porque o evangelho ele não promete para você território maior ou esse tipo de coisa, ou prosperidade. O evangelho promete salvação. O evangelho não é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de salvação, tá? Mas a Bíblia mostra o caminho para a gente crescer. Quer crescer? Trabalhe. Quer crescer? Se aperfeiçoe. Quer crescer? Seja diligente. Quer crescer? Administre bem. Quer crescer? Busque isso em Deus e você automaticamente vai crescer. Então, quer prosperar, irmão? Não é o evangelho que faz você prosperar. Faz você prosperar é buscar esse território maior, é se especializar, é ser uma pessoa diligente. É isso que vai dar a você um território maior. E foi o que Jabes fez: me abençoa e aumenta as minhas terras. Então, para Deus não basta ser um cristão engomadinho, Ele quer te usar para a glória dEle. Posso ouvir um amém? Então não é errado você pedir mais sucesso nos negócios, no trabalho, no ministério, porque se essa for a vontade de Deus, Ele vai fazer. E essa é a diferença entre aqueles que são comuns e aqueles que são mais ilustres do que os seus irmãos. Então a oração é: Pai, aumenta a minha influência, eu quero impactar o mundo, eu quero fazer Jesus conhecido, eu quero ganhar vidas para Ti. Quando você começa a pedir com sinceridade, as fronteiras, elas começam a se alargar. Deus começa a colocar oportunidades no teu caminho. Deus começa a colocar pessoas diante de você para que as coisas comecem a acontecer. Você tem que pedir e estar atento aos sinais, porque Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar pessoas. Sempre estou atento às pessoas que falam algo para mim, que me incentivam. Por exemplo, ser psicólogo foi uma dica de uma pessoa, nunca me imaginei, né? E aí, quando eu me graduei em teologia, fui convidado para fazer um trabalho de capelania na escola ali do Names, da filha da tia Carmen. E foi a diretora ali, a Jaque, a filha da tia Carmen, que falou: por que você não faz psicologia? E eu falei: acho que eu vou fazer, né? E entrei. Então veja, quando você começa a buscar em Deus, Deus ele vai colocando as pessoas certas, vai te dando as dicas, vai mostrando o caminho. E foi o que Jabes fez. Jabes ele pediu: Senhor, me abençoa, mas aumenta as minhas terras. E ainda no versículo 10, a continuidade aqui da oração, ele diz assim: que a tua mão esteja comigo. Amém? Então olha só, muita atenção nisso que eu vou falar para vocês, muita atenção.
quando Deus nos abençoa e nós começamos a crescer em todas as áreas, sabe o que acontece? Acontece um perigo, não é verdade? Qual é o perigo? Você está crescendo, você está se destacando. Qual é o perigo? O perigo é do orgulho, o perigo é da inveja, o perigo de você não saber lidar com as críticas, porque agora as pessoas vão começar não só a falar, você é bom, vão começar também a te criticar, porque você está em evidência. Então quando Jabes orou, seja a tua mão comigo, ele está dizendo, ei Deus, me guarda, me protege, seja a tua mão comigo, esteja comigo, para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É um senso de dependência de Deus, é tipo assim, Senhor, eu quero crescer, eu quero ser abençoado, mas eu preciso do Senhor aqui me guardando e me protegendo, a mão do Senhor sobre mim. Os discípulos da igreja primitiva, eles prosperavam, por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre eles, a mão do Senhor estava sobre eles. Então quando Jabes, ele pede que a tua mão seja comigo, ele está pedindo, ei, me proteja, me proteja, guarda a minha vida. Então quando você está influenciando, isso também traz muito perigo aí para a tua vida, não é verdade? Você começa a crescer, né? O que vai acontecer, irmãos? Além de você ser atacado por isso, né? Você vai ter que cuidar com os teus inimigos internos, porque aí você pode se orgulhar, digamos que, você prospere tanto, que os teus recursos aí passem a ser muitos. Você corre o risco, né, de achar que você é o cara, você corre o risco de perder o seu senso de dependência de Deus, né? Você corre o risco de pegar atalhos, né? Porque aí as coisas começam a facilitar para você, não é verdade? Quem tem recurso tem porta aberta, essa que é a verdade, né? É o pobre, é a classe média que se dá mal, não é verdade? Você tem recurso, vai abrir portas para você, entendeu? Enfim, e aí que você corre o perigo. E Jabes, sabedor disso, Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras, mas seja a tua mão comigo. Então ele orou sabedor de que ele corria risco de crescer e talvez aí de se desviar, né? E aí ele finaliza então a oração dele dizendo, livra-me do mal. Então, Senhor, eu peço que me abençoes, que aumente o meu território, que a tua mão seja comigo e que o Senhor me livre do mal, de modo que eu seja livre da dor. Amém? Então me livra do mal, que é também um ensinamento de Jesus, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele finaliza ali o ensinamento dele, dizendo que nós devemos pedir, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então não sei você, mas eu diariamente peço, Senhor, não me deixe cair em tentação, que no final desse dia esteja de pé, me dá atenção, espírito vigilante, a qualquer tipo de tentativa do diabo de me derrubar, por mais simples que seja, e me livra do mal. Aprendi com Jabes também, me livra do mal. Olha só, certa vez eu li num livro, essa história aqui, num livro do Howard Hendricks, né, que é um professor de seminário lá dos Estados Unidos. Nem sei se ele está vivo ainda, o Howard Hendricks, mas ele dizia assim, no seu livro, nunca me esquecerei de uma conversa que eu vi no seminário entre um aluno e o seu mentor, o professor Howard Hendricks, né, que é aqui o professor. O aluno estava ansioso por dizer ao Dr. Hendricks como a sua vida estava bem. Na primeira vez em que estive aqui, disse o estudante, eu estava sendo tão tentado e provado que mal conseguia manter a minha cabeça fora d'água. Mas agora, glória a Deus, minha vida está muito boa, no seminário está muito tranquila, não estou sentindo tantas tentações quanto antes. Hendricks, que era o professor, no entanto, ficou preocupado. Reação que o aluno não esperava, né? Quando ele viu o professor preocupado. E aí o professor disse assim, essa é a pior coisa que eu poderia ter ouvido. Ele disse assim, isso mostra que você não está mais na batalha, Satanás não está mais preocupado com você. Fomos redimidos e convocados para as linhas de frente da batalha, e por isso que orar para ser preservado do mal é uma parte tão importante de uma vida abençoada. Então eu estou pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, aumenta as minhas terras, mas eu tenho que pedir, seja a tua mão comigo e me livra do mal, porque quando você está na linha de frente, você vai ser atacado. E aquilo que eu já falei, se nós não estamos sendo atacados, então é sinal de que nós não estamos mais na linha de frente da batalha. E por isso temos que pedir, Senhor,
me livre do mal. Senhor, me livre do mal. É claro que você vai ter que cuidar, né, irmãos? Que tem pessoa que pensa assim: eu vou pedir para Deus me livrar do mal, mas também não vigia, né? É como aquela história de um rapaz na Argentina, que certa vez ele foi morto por um leão, né? Mas o que ele fez? Ele entrou na jaula do leão, né, irmão? Então não se entra na jaula do leão. Ou um japonês que certa vez na África desceu do jipe para tirar foto dos leãozinhos, né? Leõezinhos, né? Para tirar foto ali de uns filhotes de leão. Só que eu não sei se você sabe, a mãe, a leoa, ela fica ao derredor, né? Espreita. Ela não fica ali perto, mas se ela chegou perto, ela ataca. Foi morto pela leoa, né? Por que desceu do jipe, né, irmão? Então peça para que Deus te tire do mal, livre do mal. Mas não vai descer do jipe, tá? Vai querer dar uma de bom aí para com Satanás, né? Fecha as brechas aí na tua vida para que você tenha autoridade espiritual. Então a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando uma vítima para devorar. Mas também a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E quando Satanás está se opondo a nós, é um bom sinal. É um sinal de que nós estamos na linha de frente da batalha, é um sinal de que nós estamos incomodando o reino das trevas. Amém? Então pedir para que Deus nos livre do mal, orar para que Deus ilumine o nosso caminho, também para ficarmos longe de tentações desnecessárias, é muito produtivo para a nossa vida espiritual. Então vamos reler aqui, agora com esse entendimento. 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E olha o final: e Deus atendeu o seu pedido. Amém? Você acha que Deus tem os seus favoritos? Não, mas tem alguns que buscam mais o Senhor do que outros, não é verdade? Então a história de Jabes mostra que vale a pena orar, né? Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Isso fez o autor de 1 Crônicas parar a genealogia e destacar sobre Jabes algo especial. Amém? Então, em resumo, Deus favorece aqueles que lhe pertencem e não retém nada daqueles que querem e honestamente pedem aquilo que Deus deseja. Então eu quero dizer a você que ser mais ilustre aos olhos de Deus não significa arrogância ou egoísmo. Mais ilustre descreve aquilo que Deus pensa. Não é um crédito que eu tomo para mim. Você certamente estará cedendo a um impulso carnal e mundano se estiver tentando superar alguém. Mas se você vive no Espírito, você vai entender que Deus ele pode olhar para você e ver você como alguém mais ilustre do que os seus irmãos. Amém? Então eu quero chegar no céu e eu quero olhar para trás e dizer: eu recebi, experimentei tudo aquilo que Deus tinha para mim. Nenhuma das bênçãos que Deus tinha para mim eu deixei de experimentar, porque eu não criei, porque eu não busquei, porque eu não me coloquei na presença do Senhor. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos fazer como Jabes agora. Agora é o momento de orar, é o momento de clamar, de pedir: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Se Deus que cremos é um Deus poderoso e ilimitado,